paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos e ouvinte da palavra de Deus. Meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para poder abordar a respeito da palavra. Meus irmãos, a Bíblia, como eu sempre tenho dito, ela é nossa regra de fé, é nossa bússola. Meus irmãos, no vídeo anterior que eu gravei, eu falei sobre, o tema foi se o dízimo ele era da lei ou ele era da graça, né? Eu deixei você pensar. Hoje nós temos tempo e hoje eu vou explicar sobre o dízimo. Amém? Vou estar explicando sobre o dízimo, meus amados irmãos. Eu não quero que você venha ser enganado, meus irmãos. Eu quero que Deus venha abrir a tua mente. Acompanhe cada versículo que eu vou estar citando aqui, tá bom? Irmãos, primeira coisa, o que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte que os judeus eles colhiam, né, da sua plantação. Era tanto boi, vaca, né, ovelha. Então, meus irmãos, isso é o dízimo, 10%. Para quem era o dízimo? O dízimo, ele era para a tribo de Levi. Quem se beneficiava pelo dízimo, quem recebia o dízimo, era a tribo de Levi. Era 12 tribos. Deus separou uma tribo, chamada tribo de Levi. Eles não tinham herança, né? As 11 tribos tinham herança, tinha terra. Então poderia plantar, comer, mas a tribo de Levi não. Deus falou que a tribo de Levi não tinha herança. Então, se eles não tinham herança, como é que eles iam sobreviver? Como é que eles iam comer? E o que Deus fez? Deus separou essa tribo e colocou eles na tenda da congregação, ou seja, no tabernáculo. Eles eram responsáveis pela manutenção do tabernáculo, a tribo de Levi, né? Só quem tinha direito do dízimo era a tribo de Levi, meus irmãos. Os levitas, né? Eu vou ler um texto com vocês, preste atenção. Números 18, versículo 21. Olha o que diz a Bíblia. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério, que exerce o ministério da tenda da congregação. Irmãos, olha só. Os levitas, só eles que tinham direito a receber o dízimo. Aí eu te pergunto, existe levita hoje? Era só os levitas que tinham direito a receber o dízimo. Olha o que diz a Bíblia. Números 18, 24. Os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Então, meus irmãos, o povo, as 11 tribos, as tribos de Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulão, Gade, Aser, Benjamim, essas 11 tribos, eles pegavam do fruto da terra, da sua plantação, né? Era boi, animais, né? Boi, vaca, ovelha, né? Os frutos das terras e levava para o templo, né? Então, meus amados irmãos, eu quero falar algumas razões por que você não deve dar o dízimo. Primeira razão, porque você não deve dar o dízimo. O dízimo, ele é da lei. Lei.
O dízimo, meus irmãos, ele é da lei. Eu vou ler mais um texto com vocês. Livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Vamos ver se o dízimo ele é da graça ou se ele é da lei de Moisés. Malaquias 4, versículo 4. Lembrai, vou ler para vocês aqui. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel. Todo Israel. A lei é para todo Israel. Você é Israel? Você é Israel? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, que são estatuto e juízo. Irmãos, Moisés, ele recebeu a lei no Monte Horebe. Então, meus irmãos, esse mandamento que Moisés recebeu foi para o povo de Israel. Irmão, estatuto perpétuo foi para aquele povo. Não é para nós. Nós não somos o povo de Israel. Nós não somos o povo de Israel. Olha o que diz a Bíblia. Malaquias 1, capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu te pergunto. Malaquias, Deus chamou Malaquias para ele ser profeta do povo de Israel. Foi para o povo de Israel, meus irmãos. Tá me entendendo? Não foi para nós. Olha o que diz a Bíblia ainda. Segundo motivo para você não dar o dízimo. Os dízimos era para o sustento dos levitas e dos sacerdotes. Aí eu te pergunto, tem levita hoje? Tem sacerdote? Apesar que tem alguns cantores que se diz que é levita, né? E são da tribo de Levi, né? Meus irmãos, então preste atenção. Não tem mais sacerdote, não tem mais levita. O dízimo era para o sustento dos sacerdotes e dos levitas. Não tem mais sacerdote, não tem mais levita. Então você não precisa dar o dízimo, meus irmãos. Outra coisa, o dízimo era para o sustento do templo. Ei, o dízimo era para sustento do templo, meus irmãos. Tá me entendendo? Então preste atenção. Onde é o templo? Eles pegavam os seus dízimos, né? E diz a Bíblia, meus irmãos, que era... Vou ler mais um texto com vocês aqui. Deuteronômio. Meus amados irmãos. Deuteronômio 14, 22. Olha só. Deuteronômio 14, 22. Dará o dízimo de todas as novidades de sua semente, que cada ano se colhe do campo. Irmãos, sabe o que Deus está dizendo aqui? Que eles davam o dízimo de todas as novidades, ou seja, todas as novidades do campo. Eles recolhiam de ano em ano, né? Suas novidades recolhia de anos e anos, né? Cada ano eles recolhiam o fruto da sua terra. Olha o que diz: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolhe para ali fazer habitar o seu nome, comereis do dízimo do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Irmãos, sabe o que eles faziam? Eles pegavam o seu dízimo de ano, né? Ano em ano, levava até o templo, né? O dízimo, meu irmão, era entregue no templo. Hoje
Qual templo é esse? O templo é o templo de Jerusalém, meus irmãos. O templo é o templo de Jerusalém. Meus irmãos, preste atenção. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que falam assim: mas Abraão, ele deu dízimo antes da lei. Já ouviu pessoas falando que Abraão, ele deu dízimo antes da lei? Aí eu te pergunto, se você for ler a Bíblia, meus irmãos, lá em Hebreus, capítulo 7, 4 e 5, você vai ver que o dízimo que Abraão deu não era dele. O dízimo que Abraão deu era despojo da guerra. Abraão venceu uma batalha contra os reis. Então os despojos da guerra, né? Ouro, prata, até mesmo ali, né? As mulheres. Abraão, ele deu um dízimo para o sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque, irmão, era sacerdote, ele cumpria a lei. E outra coisa, o dízimo que Abraão deu foi, sabe o que? Despojo. Dízimo, né? De suborno. Por quê? Porque a Bíblia fala em 2 Crônica 19, versículo 7, que Deus, ele não aceita suborno. Irmão, foi da guerra. Foi dízimo de suborno e Deus não aceita suborno. Ah, mas Abraão deu o dízimo, tá bom, Abraão deu o dízimo. Abraão, ele circuncidou. Abraão circuncidou. Então você tem que circuncidar também. Abraão circuncidou Isaac. Abraão circuncidou os primogênitos. Irmãos, então você tem que guardar o sábado. Porque quem é da circuncisão tinha que guardar o sábado. Porque o sábado é da lei. Então, meus irmãos, tu vê que o dízimo, ele é da lei. Da lei. Eu vou te provar que o dízimo, ele é da lei, meus irmãos. Preste atenção. Meus amados irmãos, eu tenho algo para dizer para você. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Por quê? Meus irmãos, no livro de Mateus, tem pessoas que usam o argumento: ah, mas Mateus, capítulo 23, vai falar sobre o dízimo no Novo Testamento. Muito usa Mateus 23, 23, olha o que diz. Olha o que Jesus está dizendo, ó. Ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, que dizima a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquela. Irmãos, primeira coisa aqui, olha o que os fariseus, eles guardavam a lei. Os fariseus guardavam a lei de Moisés. Os fariseus aqui estão dando dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro, meus irmãos. Dízimo era alimento e era entregue lá no templo de Jerusalém. Então hoje, se você for dar dízimo, você tem que ir lá para Jerusalém e entregar o teu dízimo. Hoje não tem templo lá, irmãos. Ei, aí Paulo, sabe o que Paulo vai dizer? Que o templo somos nós. Nós somos o templo. Não precisa tu dar o dízimo não, meus irmãos. Jesus aqui está falando para os fariseus, ó. Ai de vós, escribe fariseu, hipócrita, que dizima hortelão, endro e o cominho. Irmão, olha aqui, o alimento.
hortelã entre comiam, meus irmãos. Servia para temperar o alimento, a comida. Mas os fariseus, olha o que diz. Mas Jesus está falando assim, ó. Mas eles desprezai o juízo, a misericórdia e a fé. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Você sabia que Jesus, ele mesmo falou, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir a lei. Irmão, você sabia que Jesus, ele nasceu debaixo da lei? Jesus, ele era judeu, meus irmãos, então ele nasceu debaixo da lei. E a lei de Moisés mandava circuncidado. E ele circuncidou no templo de Jerusalém. Com 8 dias, sua mãe Maria levou ele para ser circuncidado pelos sacerdotes. Ele foi circuncidado com 8 dias, meus irmãos. Então, preste atenção. Tem muitos que falam assim, ó. Tá aqui, ó. Eu vou mostrar para você aqui. Ó. Tá aqui, ó. Novo Testamento. O que isso quer dizer? O Novo Testamento, meus irmãos, não começa no livro de Mateus, não. Porque Mateus, Marcos e Lucas, ele vem narrando, né, sobre Jesus. Então esses 3 livros aqui, eles são judeus. Eles guardavam a lei, meus irmãos. Sabe onde começa o Novo Testamento? No livro de Atos dos Apóstolos. Por que começa no livro de Atos dos Apóstolos? Porque no livro de Atos dos Apóstolos vai falar da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Então, meus irmãos, um testamento só tem valor depois da morte do testador. Então, um testamento só tem valor depois da morte do testador. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, né? Ali começa ali em Atos dos Apóstolos. Então, o testamento da lei foi abolido. Porque Jesus morreu. Foi o único homem que, né, veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Mas eu te pergunto, meus irmãos, o dízimo é da lei ou da graça? O dízimo é da lei ou da graça? Olha o que diz a Bíblia, meus irmãos. Vou ler para vocês aqui. Romanos capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz a Bíblia. Romanos 6, 14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu te pergunto, o pecado não terá poder sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você está debaixo da lei ou debaixo da graça? Se você estiver debaixo da lei, então o sacrifício de Jesus foi em vão para a tua vida. Tem mais ainda, presta atenção. Romanos 10, versículo 4. Olha o que diz a Bíblia. Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Irmãos, o fim da lei, sabe quem foi? O fim da lei é Cristo, meus irmãos. Ei, quando Jesus morreu, ele aboliu a lei. Como eu disse para você, um testamento só tem valor depois da morte do testador. Então, Jesus, quando ele morre, ele abole a lei. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Vou ler mais um texto. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, 10, ó. Todo aquele que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Irmãos, é Paulo falando. Todos aqueles que estão debaixo da obra da lei
estão debaixo de maldição. Aí eu te pergunto, você dá o dízimo. O dízimo é da lei de Moisés, como nós lemos lá em Malaquias 4:4. Então Paulo está dizendo, se você está dando dízimo, você está cumprindo a lei, então você está debaixo de maldição. Quem está debaixo de maldição? É quem não dá o dízimo ou quem dá o dízimo? Quem está obedecendo a lei? Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Irmão, são 610 mandamentos. Se você obedecer o mandamento que é da lei, o dízimo, você está debaixo de maldição. É a Bíblia que está dizendo. Está me entendendo, meus irmãos? Vou ler mais um texto com vocês. Olha só, 2 Coríntios, meus irmãos. 2 Coríntios. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha o que diz aqui, ó. 14 e 15, ó. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido. Irmão, Paulo está dizendo que o Velho Testamento, a lei, foi abolida por Cristo, meus irmãos. Ei, a lei foi abolida, meus amados irmãos. Então, presta atenção. Sabe o que acontece? Muitos pastores pregam, sabe o que? Malaquias 3. Malaquias 3, versículo 8, meus irmãos. Ele prega para você o que? Né? Que você está roubando a Deus. Malaquias 3, versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Irmão, uma pergunta aqui. Quem está roubando a Deus? Olha só, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, meus irmãos, o povo estava roubando a Deus. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Porque me rouba a mim, vós toda a nação. Ei, nação. Está falando aqui a nação de Israel. Nação, irmão, não está falando aqui Brasil. Está falando nação, o povo, né? Então, meus irmãos, o que se prega na igreja hoje? Se você não dá o dízimo, você está debaixo de maldição. Né, meus irmãos? Ainda fala que o gafanhoto é o demônio, é o diabo, meus irmãos. Mentira! O gafanhoto aqui, irmão. Ei, o gafanhoto, aqui é verdade. Se o povo não obedecesse a lei, ele estava debaixo de maldição. Então o devorador devoraria a terra, meus irmãos. Entendeu? Devoraria. Deus mandava uma praga para devorar a terra, o campo deles, se eles não dessem o dízimo. Hoje nós não precisamos dar o dízimo não, meus irmãos. Ei, a lei foi abolida por Cristo. Tá me entendendo? A lei foi abolida. Fica com essa palavra, tá bom? Se inscreve lá no meu canal. Meus irmãos, que você não venha ser enganado, meus irmãos. Porque tem muitos pastores, como está lá em Ezequiel 34, né? Deus falou para Ezequiel dos pastores infiéis, né? Infiéis que comia da gordura, do lã, vestia melhor roupa, né? Então, meus irmãos, abre o teu olho, pede a direção de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, tá bom?